Então, antes de chegar no iFood, o que é que você fez em tecnologia, né? Qual que é a tua base, assim, a tua experiência de negócio antes, empresas que você atendeu, caso de fracasso, de sucesso? Bem, primeiro eu comecei bem novo, né? Comecei com uns 10 anos, mexer com computador, daí fuçando, resolvendo o problema dos outros e também comecei a programar bem jovem. Mas comecei para valer com 16 anos quando eu abri a primeira empresa. Eu me tornei um maior legal para poder abrir uma empresa. E por que eu fiz isso? Porque a internet estava começando no Brasil e ter CNPJ trazia uma vantagem que era poder comprar domínios. Ok. E daí, como estavam surgindo os primeiros sites, era uma grande vantagem. Só que tinha uma coisa também, existe um limite de 10 domínios por CNPJ, para evitar excesso de especulação. E daí eu comecei fazendo site para terceiros, sites ainda muito simples. E o começo da internet não foi nada glamuroso, porque imagina vender algo que ninguém sabia para que servia, não tinha uma audiência grande ainda. Então, é aquilo que eu falo, a inovação no começo, ela é menos glamurosa que parece, né? Ela traz um excesso de potencial e pouco resultado. E depois isso vai se invertendo, né? E vai viabilizando negócios. Daí, com 18 anos, eu entrei na Unicamp, aqui em Campinas, que foi onde eu aprendi computação para valer. E quando eu saí da universidade, eu criei uma outra empresa. Nessa empresa, era uma empresa de serviço. Por quê? Tinha acabado de estourar a bolha da internet. Então, ninguém queria saber de startup nem pintada de ouro. Porque nos anos 2000 ali teve um boom muito grande, muitos negócios emergiram, só que teve uma antecipação muito grande da realidade, porque ainda não tinha base de usuário, ainda não tinha infraestrutura para aquela internet que todo mundo apostou. Ia levar mais 10 anos para chegar onde se especulou, né? E daí estourou a bolha, não tinha mais dinheiro. Então eu e os meus sócios, a gente foi trabalhar na área de serviço, que aí a gente não dependeria de capital. Por um tempo a gente pelejou ali, teve dificuldade, porque a gente ainda era muito novo, a gente não tinha tanto networking, então a gente teve que ralar bastante para conseguir os primeiros clientes. E depois de 3 anos, 4 anos, a gente conseguiu o nosso primeiro grande cliente, que foi a Chevrolet. Daí a gente trabalhou num sistema que foi relevante lá, e isso abriu portas. Aí a gente começou a fazer projeto para Nestlé, Tetra Pak, para Pepsi e outras grandes. Mas então a gente cresceu a nossa empresa de serviço. Uhum. Então já gerava alguns milhões como resultado. Eu, do ponto de vista pessoal, já tinha algumas conquistas ali, primeira casa, primeiro carro, já viajava. Só que eu e o meu sócio a gente queria algo que fosse exponencial, como se fosse jogar a fase 2 do jogo. E para ir para a fase 2 a gente só se lascou. A gente criou, por exemplo, uma empresa parecida com a Simpla, bem antes da Simpla, só que a gente não conseguiu tracionar ela. A gente criou uma empresa de CRM, estilo Pipedrive, também não conseguiu tracionar. E por quê que não conseguiu? Essa clareza só veio bem depois. A gente estava jogando um jogo exponencial com a mentalidade tradicional. E é até por isso que eu comecei a ensinar bastante depois da venda do Gringo. Que eu posso contar mais sobre o Gringo depois, mas basicamente o que eu entendi é que por muito tempo eu tinha a ideia certa, tinha a intenção certa, tinha é, é, os elementos necessários, mas a minha cabeça ainda era tradicional. E eu, por isso, repeti muitos erros até entender como joga um novo jogo. A analogia que eu falo é como se você estivesse jogando dois esportes diferentes. Então, imagine que você é bom no futebol e te colocam numa quadra de basquete. O jogo é outro. Então, embora seja empreendedorismo, né, o tradicional e o exponencial, os dois sejam esportes, mas eles têm regras diferentes. E daí eu errei 10 vezes, até que eu conheci o pessoal ali da Disque Cook, que foi a precursora do iFood. A Disque Cook era uma empresa que terceirizava delivery para grandes empresas, como Pizza Hut, Bob's, o Fifties, e dentre outros, vários outros. E daí ele fazia esse delivery. Como? Começou com o cardápio sendo uma revista impressa, o atendimento, a tirada do pedido era por telefone, uma central de atendimento. A gestão dos motoboys era por rádio Nextel, num funcionamento parecido com rádio táxi. Uhum. E o aviso do pedido para o restaurante começou por fax. Então era uma tecnologia, eu diria, muito analógica ainda, mas a engrenagem era a mesma do iFood, que Ok. era o cara com fome fazer o pedido e receber na casa dele.
É, Uma dúvida, a ideia do cardápio digital, vamos dizer assim, do marketplace de comida, ela é uma ideia genuína brasileira, iFood, ou é algo que foi copiado de outro lugar? ele foi copiado, já existia, é, principalmente na Europa, já tinha os food deliveries Uhum, e eles já estavam fazendo isso. E o Patrick, que é da Disque Cook, né, que era da Disque Cook, como ele já estava no mercado de delivery, ele já tinha inclusive viajado para a Europa para conhecer esse modelo de negócio. tá. Então, esse modelo de negócio ele já estava incubado ali dentro das hipóteses de futuro para a Disque Cook, mas eles não eram uma empresa de tecnologia.